dia, meus amados irmãos, a paz do Senhor, sejam todos bem-vindos à nossa Escola Bíblica Dominical. Hoje, domingo, dia 26 de setembro de 2021, uma enorme alegria poder receber todos vocês para mais uma manhã de aprendizado, de crescimento, de aprofundamento na palavra do Senhor. Eu louvo a Deus pela oportunidade que o Senhor tem nos dado aí, nesses últimos meses, de estarmos juntos aqui nessas manhãs de domingo, estudando e aprendendo mais da palavra de Deus. E tão bom tem sido esse tempo aqui de aprendizado. Eu quero aqui te encorajar, como temos feito aí constantemente, que você possa enviar esse link, ao vivo, essa transmissão, essas aulas para seus amigos, para sua família, que a gente possa abençoar mais vidas, mais pessoas, de modo que ainda a palavra do Senhor alcance mais pessoas diante desse mundo, que precisa de palavra de esperança, precisa de palavra de encorajamento, e a palavra de Deus nos fornece todas essas necessidades, e por isso nós te encorajamos sempre a fazê-lo. Que Deus possa nos dar uma manhã de aprendizado, abrir nossa mente, nosso entendimento, e que a gente de fato tenha sempre em nós, através da palavra de Deus, um crescimento na medida que a gente estuda e que a gente aprende. Vamos orar para dar início à nossa escola bíblica. Deus, muito obrigado por essa manhã. Te agradeço, Senhor, por poder estar sendo instrumento, Deus, através dessa ferramenta, para abençoar vidas, abençoar famílias, abençoar pessoas através da Tua palavra. Que o Senhor possa nos dar uma capacidade de aprender, de discernir, acima de tudo, Senhor, de praticar a Tua palavra, não apenas de saber dela, mas de colocá-la em prática, porque aí eis o grande segredo daqueles que aplicam e daqueles que não aplicam. Que essa manhã seja mais uma manhã abençoada, que o Senhor nos dê um domingo abençoado em Tua presença. Assim oramos, agradecidos por tudo em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Meus amados, continuando a nossa série de estudos, nós estamos na aula de número 9, estudando sobre o perfil do autêntico cristão, e já estamos no capítulo 4 da primeira epístola de João. Hoje nós vamos do verso 7 até o verso de número 21. Temos feito aí um estudo verso a verso, através das epístolas de João. Estamos aí na primeira epístola, Quanta coisa já aprendemos nessas 8 aulas, que nós já tivemos, de modo que a gente consiga ter aquele raio-x do perfil, desse autêntico cristão, sempre olhando para aquilo que João está ensinando, para aquilo que ele está ministrando, sobretudo aquilo que nós precisamos e é necessário olharmos de modo mais aprofundado sobre o perfil daqueles que temem e daqueles que não temem de fato ao Senhor. Hoje nosso texto base vai ser 1 João capítulo 4, verso 19, quando disse João: nós amamos porque ele nos amou primeiro. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Apesar de uma frase pequena, mas de uma grande profundidade, essa expressão de João, dentro do contexto da primeira epístola do capítulo 4 de João, quando João ele vai falar sobre o amor que nós devemos amar os nossos irmãos. Lembrando que João, desde a primeira carta nessa epístola de João, do primeiro capítulo, todo o tempo ele vem falando de amor, não é verdade? Mas no capítulo 2, de forma especial, João ele trata muito sobre o amor humano, sobre a necessidade de nós amarmos os irmãos do ponto de vista humano. E no capítulo 4, a partir do verso 7, João ele volta ao tema do amor, porém, João traz agora um novo item de informação para a gente, que é o amor a partir do amor que Deus já nos amou. Ou seja, João vai deixar claro que nós só somos de fato capazes de amar outras pessoas se nós aceitarmos primeiro o amor de Deus. E aqui ele está falando de amar na sua essência, verdadeiramente amar, Não é um sentimento qualquer. Então João ele vai no verso 19 aí dizer: nós amamos porque ele nos amou primeiro. Bom, nós, claro, está se referindo às pessoas, no seu contexto, e quem que eles amam, Acima de tudo, a Deus. Ele aqui, refere-se ao próprio Deus, ou seja, só somos capazes de amar a Deus, amar as pessoas, porque o nosso Deus nos amou primeiro, A iniciativa primeira foi do amor de Deus e não do amor humano. Bom,
Nossa introdução, vamos pensar o seguinte, queridos, partindo do pressuposto bíblico, como diz em Romanos 3:23, que todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. No estado de pecado, não somos capazes de amar os nossos irmãos. Preste atenção nisso. No estado de pecado, ou seja, na condição do pecado, quando nós estamos emaranhados pelo pecado, nós não somos capazes de amar os nossos irmãos conforme João está pedindo que nós façamos, tá? Nós não somos capazes, porque a gente vai aprender que quando nós estamos com a vida emaranhada no pecado, na verdade nós amamos apenas quem nós queremos amar e não a todos, como a palavra vai dizer que nós devemos amar. Portanto, quando nós estamos olhando para o pressuposto bíblico, emaranhado ainda pelo pecado, sendo dominado pelo pecado, no estado que nós vivíamos, nós não somos capazes de amar os nossos irmãos na perspectiva que João está apresentando. A purificação trazida pelo sangue de Jesus através do perdão dos pecados nos permite então experimentar ou seja, através do amor de Deus, a essência do que é o amor em Cristo nos nossos irmãos. Ou seja, somente quando nós de fato temos uma vida em Cristo, tá? Depois do perdão dos nossos pecados, da nossa regeneração, da nossa aceitação, é que de fato nós passamos a experimentar essa possibilidade real de amar a todas as pessoas, porque tem o amor de Deus habitando em nós, e aí então nós somos capazes de amar mesmo aqueles que em outro tempo, em outra estação da vida, talvez nós não amaríamos. Vamos ler aí a primeira epístola de João no capítulo 4, vamos ler juntos para a gente poder ver todo o contexto, né? O que João está falando. Só lembrando que na semana passada, nós estudamos, né? E nós fomos, claro, na primeira epístola de João, no capítulo 4, nós somos do verso 1, né? Fomos até o verso de número 6, né? Quando João nos instrui que nós deveríamos, de fato, provar os espíritos, né? João deixa claro que existem situações que cabem para a gente como crente e outras não. Então, no capítulo 4, ainda a partir do verso 7, João ele vai dizer o seguinte, leiamos juntos aí, ó. Amados, nos amemos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e todo aquele que ama é nascido e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Interessante aqui, irmãos, já nesses dois primeiros versos, é que começa com uma ordem, né? Começa aqui com uma ordem muito direta e muito clara, né? Amados, nos amemos uns aos outros, tá? Então, João, ele começa aqui no verso 7 já fazendo uma ordenança do comportamento esperado de quem? Dos amados, ou seja, dos próprios irmãos, tá? Lembrando sempre que é possível, né? Tem toda uma discussão, para quem João de fato estava escrevendo, mas no mínimo, eram pessoas que estavam ligadas ao ambiente cristão, né? Porque João chama de amados o tempo todo, de filhinhos. Então João ele começa aqui tratando de uma ordem, né? E a gente vai ver que na verdade não é uma mera ordem, é um mandamento. Ele vai encerrar falando desse mandamento. Então João ele diz que devemos, né? É para nós amarmos uns aos outros. Importante lembrar, irmãos, que a ideia aqui de uns aos outros, tá? Não tem a ver com amar o próximo, tá? Amar o próximo, lembrando que o próprio Jesus, em outro momento a gente vai ver isso, João dizendo que um novo mandamento Jesus está trazendo à igreja, que é amar uns aos outros, que é diferente da frase amar o próximo. Quando na Bíblia a gente vê a expressão amar o próximo, está referindo-se a amar os de casa, amar os de perto, tá bom? Agora, amar uns aos outros, ou amar aos outros, refere-se a amar a qualquer um. Os de casa, os da família, os da rua, os da cidade, os do bairro, os da nação, os do mundo, ou seja, amar a todos. Então, João, ele aqui começa dando uma ordem, tá? E que ordem é essa? Que nós deveríamos amar uns aos outros. E ele explica a motivação que nós deveríamos amar uns aos outros, que é porque o amor é de Deus. Ou seja, nós vamos amar uns aos outros porque o amor ele é de Deus. E se nós somos de Deus, naturalmente nós devemos amar uns aos outros. Por isso a ideia que aqui
esse perfil desse autêntico cristão que a gente está buscando é essa, né? Se nós somos, e se alguém decidir ser de fato um autêntico cristão, ele é de Deus, pertence a Deus, naturalmente, ele vai fazer aquilo que Deus manda. Bom, e ele vai dizer que todo aquele que ama é nascido de Deus, né? João está falando aqui, irmãos, do novo nascimento, né? Da confissão pública de que Jesus é o Salvador, né? Daquele que escolheu se batizar, descer as águas, daqueles que escolheu ter vida em comunhão com sua igreja, então nascido de Deus e conhece a Deus. Nós já estudamos sobre essa ideia de conhecer a Deus, não é? Que não é simplesmente a pessoa dizer que sabe quem é Deus, sabe quem é Jesus, não se trata disso. Então, fica evidente que João está escrevendo aos crentes, João está escrevendo aos irmãos, João está escrevendo aos convertidos, tá? Então, o que importa observarmos aqui nos versos 7 já e no verso 8 são as repetições das ideias, tá? Olha que interessante. Nós devemos amar, né? Amemos uns aos outros. No verso 8 ele vai dizer: aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor, né? A ideia de que o amor é de Deus, Deus é amor, ela repete essa ideia aqui, tá? E também aquele que não ama, ou seja, vinculada à ideia de que nós devemos amar uns aos outros, João, ele diz que aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus, ele é amor. Amados, já falei isso durante toda essa série de estudo, mas vale a pena lembrarmos novamente que nós aqui, João não está tratando, irmãos, desse amor, né, da cultura, principalmente do século XXI, né, que o amor é a solução de todos os problemas, né, que o amor ele vai resolver os problemas da sociedade, né, esse amor, né, o amor pelo gato, pelo papagaio, pelo periquito, né, o gato, o amor por não é esse amor que está se tratando. Está se tratando do amor na sua essência, vinda de Deus, que somente aqueles que aceitam Jesus como Salvador poderão de fato experimentar, porque João vai dizer que esse verdadeiro amor lança fora todo medo, né? Então, esse amor de Deus é que nos permite amar as pessoas como elas são, né? E de fato, não exatamente por amar as pessoas como elas são, nos obriga também a ter um amor exigente, né? Não é um amor permissivo, pelo contrário, é um amor que exige das pessoas um comportamento alinhado com os princípios aí, então, da palavra de Deus. Portanto, João no verso 9 diz: nisto, né, referindo-se, ou seja, aquele que não ama não conhece a Deus, nisto se manifestou o amor de Deus por nós, que enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que por meio dele vivamos. Nisto se manifestou o amor de Deus por nós. Como que se manifestou o amor de Deus por nós? João explica, queridos, Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que por meio dele vivamos. João no verso 9 está explicando como se manifestou o amor de Deus, porque ele vai agora falar, a partir do verso 10, que também nós devemos manifestar o amor de Deus na vida das outras pessoas, né, na vida dos irmãos. Portanto, logo, ele diz e explica como que esse amor é manifesto, né? Porque, como já semana passada já falamos sobre isso, não adianta somente, né, irmãos, falar que ama, é necessário você demonstrar esse amor, mas não adianta também só demonstrar o amor se você não verbalizar que você ama. O verso de número 10. Nisto está o amor. Não que nós tenhamos amado a Deus, mas sim que Ele nos amou e enviou o seu Filho como sacrifício para perdão dos nossos pecados. Observe aqui o seguinte: nisto está o amor. Ou seja, onde é que está o amor? Está no verso 9, que Deus enviou o seu unigênito, o seu Filho unigênito ao mundo para que por meio dele vivamos. Nisto está o amor. Ou seja, não que nós tenhamos amado a Deus. Irmãos, preste atenção nisso aqui. João, ele está sendo duro aqui com essa palavra, tá? Ele está sendo duro. O que João está dizendo é o seguinte: nós, na nossa origem, na nossa essência, nós não amamos a Deus coisa nenhuma, tá? Na nossa essência, ninguém ama a Deus coisa nenhuma. A gente não quer nem saber de Deus, na verdade. A gente quer fugir de Deus, né? Assim como Caim, assim como Adão e Eva, né? Lá no Éden, né? Quando pecaram e Deus voltou na viração do dia para procurá-los, eles estavam lá por trás das moitas escondidas, né?
porque não queriam se aproximar de Deus, a essência humana continua da mesma forma. Por isso que as pessoas resistem tanto a Deus, porque Deus ele é amor puro na sua essência. Isso nos constrange porque ele entregou o seu filho. Nós não fomos nós que amamos a Deus primeiro, pelo contrário, né? João, ele diz que o contrário disso, mas sim que ele nos amou e enviou o seu filho como sacrifício para perdão dos nossos pecados. Ele repete a questão do envio do filho unigênito novamente para reafirmar qual é o amor que ele está falando e principalmente dando referência desse amor, né? Porque hoje em dia, você já deve ter percebido, né, que eu chamo de ditadura do amor hoje em dia, né? A sociedade, um discurso sobre amor tão bonito, né? Que o amor resolve todos os problemas, né? E todo mundo fala desse amor, mas que amor é esse? Né? Do que nós estamos falando? Né? Afinal de contas, qual é a referência desse amor? Qual é a base desse amor? É uma mera frase, né? É mais uma, como se diz hoje em dia, né? É mais uma construção, né? De verbos e de palavras do que de fato algo prático, porque o que Jesus fez foi demonstrar na prática o que é esse verdadeiro amor, Deus dando o seu único Filho unigênito para morrer, para nos dar a possibilidade do perdão dos pecados, porque naturalmente só vai ter esse perdão dos pecados quem aceita, né? Quem não aceitar, naturalmente, não vai poder experimentar esse perdão dos pecados. Aí no verso de número 11, João vai dizer o seguinte, ó, amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Ou seja, se Deus amou entregando-se ele próprio, né? Porque nós temos que lembrar que ele mesmo é o Pai, ele e o Pai são um. Se ele entregou-se, ou seja, se ele deu o seu próprio filho na cruz como um gesto prático, real, né? Indiscutível de amor, nós também devemos fazer isso. Nós devemos amar uns aos outros, assim como Deus nos amou. Ou seja, a nossa referência é o amor. Aqui, irmãos, cabe uma grande pergunta, tá? Uma grande pergunta. Como que alguém vai dizer que ama os irmãos se ela ainda não experimentou o amor de Deus? Não tem como. Se você ainda não experimentou o amor de Deus, naturalmente, você vai amar as pessoas a partir da perspectiva do seu amor e não do amor de Deus, que é esse amor de renúncia, é esse amor de entrega, é esse amor sacrificial. Nós não vamos conseguir amar assim, nós não vamos entender assim. Não, de jeito nenhum. Nós vamos amar a partir da nossa perspectiva. Porém, João diz, devemos amar uns aos outros, irmãos, como Deus nos amou, né? E ele já explicou como Deus nos amou. Então, nós devemos praticar do mesmo modo. Ninguém jamais viu Deus. Se nós, ou se faltou aqui, tá, irmãos, um pequeno acento aqui, se nós amamos uns aos outros, Deus está em nós. E o amor dele em nós é aperfeiçoado. Nisto sabemos que estamos nele. E ele em nós, porque ele nos deu o seu Espírito. Bom, olha que coisa interessante que João vai fazer aqui no verso 12. Ninguém jamais viu a Deus. Ponto. Se nós amamos uns aos outros, Deus está em nós. E o amor dele em nós é aperfeiçoado. Parece que João ele diz essa frase, ele esquece, né, de falar por que ele citou isso aqui. Você já vai entender que ele não esqueceu. Ele está fazendo um tipo, né, de texto que você tem que ler todo para você entender o que ele está falando. Senão você pegar só uma parte, ninguém jamais viu a Deus, né? Pronto, pararia por aqui, né? Se nós amarmos uns aos outros, se nós amamos uns aos outros, Deus está em nós e o amor dele em nós é aperfeiçoado. Ou seja, o amor de Deus, quando está na vida do ser humano, ele vai sendo aperfeiçoado, né? Vai sendo melhorado. Né? Quanto mais eu experimento o amor de Deus, melhor será a minha capacidade de me relacionar, de viver e de amar as outras pessoas. Nisto sabemos que estamos nele. E ele em nós, porque ele nos deu o seu Espírito. Como é que eu sei, né, que eu estou em Deus e que Deus está em mim? João explicou aqui no verso 12, né? Porque o amor de Deus vem sendo aperfeiçoado. Ou seja, se eu entrei no estágio 0, né, digamos assim, e já estou no estágio 2, significa que eu estou numa melhoria, né? Eu estou num crescimento e por estar nesse crescimento do amor de Deus em nós, é uma prova real de que o amor de Deus está em mim e eu estou nele, porque ele vai dizer que ele nos deu o seu Espírito. Opa, então significa que quem nos conduz nesse amor de Deus é o Espírito de Deus.
Portanto, veja, irmãos, a importância, né, da presença do Espírito Santo de Deus na vida das pessoas, né? Algumas comunidades, algumas igrejas evangélicas ignoram, né, a pessoa do Espírito Santo e até aqui nesse particular do amor, João vai dizer que o Espírito Santo é quem ministra, ou seja, nós estamos nele, ele está em nós porque ele nos deu o seu Espírito. A entrega do Espírito Santo, derramado do Espírito Santo sobre a vida de uma pessoa, é a expressão clara do amor de Deus e é através do Espírito Santo de Deus que nós seremos capazes de expressar na vida dos outros irmãos o verdadeiro amor. Verso 14: E vimos e damos testemunhos de que o Pai enviou o Filho para ser Salvador do mundo. Bom, e vimos e damos testemunhos de que o Pai enviou o Filho para ser Salvador do mundo. Olha que interessante. Lembra que lá no primeiro capítulo de João, né, da primeira epístola, João começa combatendo aquele grupo que estava dentro da igreja, né, com aquela ideia do gnosticismo. Lembra que Jesus era apenas uma projeção. Jesus não tinha corpo, né, porque o corpo é ruim, é pecador, então Deus não pode habitar no corpo. João ele começa no capítulo 1 combatendo, ele traz essa ideia de volta, nós vimos diversas vezes ao longo, até o capítulo 4, onde nós estamos. João volta a falar desse assunto. Nós vimos e damos testemunho de que o Pai enviou o seu Filho para ser Salvador do mundo, né? Porque eles viram, eles foram testemunhas oculares do que o próprio Jesus, né? A entrega de Cristo, a sua vida, a sua morte, sua ressurreição, isso foi testemunhado de ponto de vista ocular, né? João vai dizer no capítulo 1 que eles tocaram Jesus, né? Os olhos viram, eles ouviram, né? Não foi uma fábula que alguém contou para eles. Aí no verso 15, ele volta a trazer a ideia do verso 14, porém ele diz, olha, todo aquele que confessar que Jesus é Filho de Deus, Deus está nele e ele está em Deus. Irmãos, João está deixando muito claro que só é capaz de amar como a Bíblia está pedindo para amar quem aceita Jesus como Salvador. Se não houver aceitação, preste atenção, ele está dizendo que eles viram, porque Jesus foi enviado ao mundo para ser Salvador do mundo. E todo aquele que confessar que Jesus Cristo é o Filho de Deus, porque lembra que tinha gente que não acreditava nisso, né? E ainda hoje tem gente que não acredita, tem pessoas que têm Jesus como um grande mestre, como um grande profeta, né? Como um grande sábio, né? E diversas classificações dão para Jesus. Agora, como filho unigênito de Deus, né? Aí já não posso dizer que são todos que acreditam. E ele deixa claro, quem confessar, tá? Quem confessar, ou seja, quem verbalizar, quem externalizar, quem revelar que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele e ele está em Deus. E nós conhecemos e cremos que o amor que Deus tem por nós, perdão, irmãos, e nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Ou seja, nós confessamos Ele como nosso único e suficiente Salvador e nós temos clareza e nós cremos que o amor de Deus está em nós. E ele vai repetir aquela ideia do verso de número 8, né? Deus é amor e quem está no amor está em Deus e Deus habita nele. Agora você entende que muita gente vai pegar esse trechinho aqui, ó, né? Vai pegar esse trechinho aqui, ó. Não, mas a Bíblia diz que Deus é amor e quem está no amor está em Deus. Então, né? Aí os movimentos sociais hoje em dia, né? Os ativistas falam assim, não, mas eu amo, né? Eu amo a pessoa, né? Aí o movimento LGBT, não, nós amamos uns aos outros, né, irmãos? E aí essa ideia de que, e vai usar a Bíblia, né? Vai falar assim, não, mas a Bíblia diz que se eu estou amando a outra pessoa, eu estou em Deus e o amor de Deus está em mim. Só que aí está pegando um versículo isolado, né, para tentar falar, justificar, né, um erro, um pecado, uma falha. E veja que está dentro de um contexto. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Nós conhecemos e cremos porque nós aceitamos Ele como Salvador e confessamos. Deus é amor e quem está no amor está em Deus e Deus habita nele. Então não está se falando desse amor da cultura, né? Esse amor filosófico, não é esse amor. Está falando do amor de Deus. Isso tem que ficar muito claro, irmãos, para a gente, pelos dias que nós estamos vivendo. Tá? No 17, nisto o amor é aperfeiçoado em nós, para que no dia do juízo tenhamos confiança, pois como ele é, assim somos nós neste mundo.
João continua falando da volta de Cristo para aqueles que aceitaram Jesus, tratando ainda do amor. Nisto, o amor é aperfeiçoado em nós, para que no dia do juízo tenhamos confiança, ou seja, o amor de Deus vai sendo aperfeiçoado em nós, vai produzindo mudanças, transformações, né? Mudança de temperamento, de caráter, né? Vai nos ajustando, vai fazendo de nós como se fosse uma, né, tal da metamorfose. A gente vai se transformando na medida que a gente vai experimentando o amor de Deus e vai se permitindo, claro, né, ser transformado por Ele. E João diz, para que no dia do juízo nós tenhamos confiança, ou seja, para que eu e você no dia do juízo tenhamos confiança de que por termos sido amados por Deus, amar os outros com o amor de Deus, aceitado a Jesus, confessado, confiança de que no juízo nós seremos aprovados, absolvidos e entraremos então para o tempo de morada eterna ao lado do nosso eterno Deus. Porque diz João, como ele é, assim somos nós neste mundo. Ou seja, do mesmo modo que Jesus, né, ele viveu como ser humano, como gente, veio em carne, sofreu, foi crucificado, morreu, ressuscitou. João está dizendo, assim como ele, né, nós somos também neste mundo. Somos seres humanos, somos pessoas e por isso nós amamos a Deus e vamos nos esmerar em melhorar sempre esse amor em nós. No amor não há medo, pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo, pois o medo está relacionado ao castigo. E o que teme não está aperfeiçoado em amor. Bom, olha que interessante, o verso 17, João vai dizer, irmãos, que esse amor que está sendo aperfeiçoado em nós, ele vai nos dar confiança no dia do juízo. No verso 18, João diz, no amor não há medo, ou seja, eu não posso ter uma vida, né, de medo. Eu não posso viver uma vida o tempo todo, né, com medo. Medo do inferno, né, medo do pecado, medo das pessoas, medo dos problemas, medo da sociedade, e medo disso, medo daquilo outro. Né? Essas coisas já não fazem mais sentido. Esse medo aqui, irmãos, não é um temporário, tá? Medo aqui ele está falando é medo no sentido amplo, tá? Aquilo que pode, inclusive, paralisar a nossa vida, substituindo o amor de Deus, tá? A melhor ideia desse medo aqui é algo que substitua o amor de Deus. Porque quando eu tenho o amor de Deus, eu sou encorajado, eu sou livre, né? Eu sou ousado, né? Eu sou intrépido. Agora, quando eu não tenho o amor de Deus, esse medo ele é o que contrapõe esse amor de Deus. Ele vai dizer pelo contrário. O perfeito amor ou o verdadeiro amor, ele expulsa fora todo medo, né? Agora eu já não tenho mais medo, agora eu tenho liberdade. Lembra que nós vimos, né, antes aqui, quando João diz que não fomos nós, o verso 10, nisto o amor está em nós. Não que nós tenhamos amado a Deus, mas pelo contrário, né, que ele foi quem nos amou. João volta aqui no verso 18 com essa mesma ideia. A ideia, irmãos, é que nós, de forma original, né, daquilo que somos na nossa essência, nós não amamos a Deus coisa nenhuma, nós não queremos saber de Deus, não. Né? Nós até temos medo, como muita gente tem medo de Deus, né? Tem gente que não tem temor, né? Tem gente que tem medo. E João, ele deixa algo, acho que interessante no texto, que ele diz, porque o medo está relacionado ao castigo, né? Você tem medo daquilo que pode te causar mal, né? Geralmente você tem medo do que pode causar mal, você tem medo do que você não conhece, e isso tudo, João diz, e o que teme não está aperfeiçoado no amor. Ou seja, as pessoas que dizem, né, que amam a Deus, que amam as pessoas, mas vivem com a vida cheia de medo, tem medo de tudo, né? Tem medo até de descer a terceira ponte de ônibus. João, ele, olha, precisa rever suas bases, porque pode ter uma coisa estranha na sua vida, porque você está sendo aperfeiçoado e o verdadeiro amor, o perfeito amor, ele expulsa o medo, tá? Você já não tem mais uma vida baseada no medo. E aí o verso 19 foi o nosso texto base hoje, né? Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Ou seja, nós só somos capazes de amar com esse amor, né, irmãos, que não tem medo, esse amor que é livre, que é liberto, porque Ele nos amou primeiro, tá? Não foi eu e você que amamos a Deus primeiro, né? Escolhemos a Deus. Não, não, não. Na verdade é o contrário. Foi Ele que nos amou primeiro e por isso é que nós somos capazes de amar uns aos outros como ordenança. Verso 20. Se alguém diz, eu amo a Deus e odeio seu irmão, irmãos, é mentira.
mentiroso. João é taxativo, é direto, é transparente, é muito objetivo no seu falar. Se alguém diz, e está entre aspas aí, né? Se alguém diz, eu amo a Deus e odeia seu irmão, é mentiroso. Não existe verdade nos lábios dessa pessoa. E aqui, interessante que muitas vezes, né, a gente ouve muita gente falando isso, inclusive, né, crentes, que odeia fulano, odeia outro, né, esse ódio, né, pelos irmãos, esquece que está sendo mentiroso. E aí a gente não pode confrontar, né? Se confrontar, não, mas não pode, porque isso ofende as pessoas. Então manda ler a Bíblia pelo menos, né? Imprime esse versículo, coloca a referência e vamos entregar para essas pessoas, porque elas estão enganando elas mesmas, tá? Elas estão enganando elas mesmas. Por isso que a gente precisa ter cuidado com os nossos relacionamentos dentro da igreja, fora da igreja, enfim, temos que cuidar dos nossos relacionamentos, ter muita sabedoria, porque se alguém anda dizendo por aí, né, que ama a Deus, mas odeia seu irmão, é mentiroso. E por que é mentiroso? João explica e chega a uma conclusão muito óbvia. Muito óbvia. Primeira coisa que você tem que lembrar, que João deixa claro, ninguém jamais viu a Deus. E de fato, né, irmão, ninguém jamais viu a Deus, né? Ver do ponto de vista do que a gente entende como ver, né? Enxergar a Deus, ninguém nunca viu a Deus. E João, ele deixa claro por que quem diz que ama a Deus, mas odeia o irmão, é mentiroso, né? É enganador. Ele diz, porque quem não ama seu irmão ao qual viu, não pode amar a Deus a quem nunca viu. Como é que a pessoa pode dizer que ama a Deus, que ela nunca viu Deus, né? E aqui para os religiosos, né? Alguém vai falar assim, mas não, mas eu já vi Deus, né? Bom, irmãos, a Bíblia diz que ninguém nunca viu Deus. Se você viu Deus, eu vou respeitar a sua ideia de que você viu Deus, mas ela vai contra o que a Bíblia diz, né? Ninguém nunca viu Deus. Ah, e Moisés? Moisés não viu Deus, irmãos. Moisés viu até onde Deus permitiu sua glória, né? Viu uma parte daquilo que seria, mas ninguém nunca viu, literalmente falando, a Deus, né? Nós temos referência de como Deus é, porque Deus expressa lá em Gênesis na criação, né? Vamos criar o ser humano conforme nossa imagem, conforme nossa semelhança. A gente tem noção, né? E João deixa claro que Deus é amor, né? Nem um estado físico, né? Aqui a palavra expressa, né? Seria algo muito mais do que a gente possa, nossa imaginação é capaz de saber. Então veja, se a pessoa ela tem o semelhante ao lado dela, que ela pode ver, ela pode tocar, ela pode falar, sabe? Ela pode conviver, literalmente falando. Ela não ama essa pessoa. Como é que ela pode dizer que ama a Deus que ela não está vendo? Como é que você ama aquilo que você não vê? Ninguém ama o que não vê. Irmão, não existe negócio de amar. Você não ama o que você não vê. Você ama aquilo que você vê. Então, João chama essas pessoas de mentirosas. Pessoas que andam, né? E hoje em dia, essa palavra é muito atual, né, para o dia que nós vivemos, nessa ditadura do amor, né? Desse pseudo-amor, né, que se prega hoje em dia na sociedade. João deixa claro que essas pessoas estão mentindo, elas estão debaixo de um engano, certo? Elas estão se auto-enganando, porque você que não ama o irmão que você pode ver, como é que você diz que você ama a Deus que você não vê? João chama tais pessoas de mentirosas. E aí no verso 21, ele vai encerrar com a mesma ideia que ele começou, irmãos, falando desse mandamento, tá? Do verso 7, o verso 21, João vai dizer, e dele temos este mandamento, quem ama a Deus, ame também o seu irmão. Ou seja, se você diz que você ama a Deus, meu irmão, tem que amar o seu irmão. Não tem como você e eu desconectar uma coisa ou outra, não tem como a gente dissociar alguém que diz que ama a Deus e odeia as pessoas, ou odeia seus irmãos. Não existe, não tem como. Né? E do mesmo modo, se você ama os seus irmãos, espera-se que você ama a Deus. Espera-se, né, que ama a Deus, porque existe muita falsidade, né, muito engano, muita mentira. Então, não posso garantir que alguém que diz que ama os irmãos, que ama a Deus, aí é uma questão que só Deus, né? Eu não posso afirmar isso. Bom, agora, vamos ver do ponto de vista prático, né, irmãos? Então, hoje, o que esse texto de João tem a nos ensinar? A ideia aqui é o seguinte, irmãos. O que a gente encontra aqui de perfil desse autêntico cristão nesse trecho bíblico é que esse autêntico cristão, ele ama com o amor de Deus, tá? Ele ama com o amor de Deus. Ele vai amar os seus irmãos
não é mais com o amor próprio, esse amor da filosofia, esse amor, né, que você aprendeu lá com o papai, com a mamãe, te dando carinho, né, falando com você de forma doce, meiga. Não, esse amor nós já estudamos no capítulo 2, esse é o amor humano, né? E João agora ele vai nos dizer que esse amor que ele está dizendo que a igreja tem que amar os irmãos é com o amor de Deus, ou seja, ele tem uma referência. E aí vamos ver então, amados, nesse mesmo texto que nós lemos agora, as evidências do amor de Deus na vida de um ser humano. Alguém vai dizer, né, que ama a Deus, alguém vai dizer que está, né, naturalmente cheio de Deus, né, porque ele ama as pessoas, então ele ama a Deus. Então João ele vai trazer também algumas evidências. Nós temos como observar a partir do que o João escreveu se uma pessoa de fato ela tem esse amor de Deus ou não, né? E aí como é que a gente vê isso? Bom, a gente pode ver começando pelo verso de número 7. O verso 7 vai nos dizer a primeira evidência se essa pessoa tem o amor de Deus ou não. João disse: "Amados, nos amemos uns aos outros porque o amor é de Deus e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus." Todo aquele que ama é nascido de Deus. Irmãos, o que é nascer de Deus? Nascer de Deus é aceitar a Jesus como único e suficiente Salvador. Se possível, o quanto antes, batizar-se, entrar em comunhão com a igreja, tomar sua santa ceia, conviver em comunhão com a igreja, fazer a obra de Deus. Isso é nascer de Deus, ou seja, começa com o novo nascimento. Se não teve um novo nascimento, João vai dizer que as pessoas estão mentindo quando dizem que ama seus irmãos, porque não é esse amor com o amor de Deus. Outra evidência do amor de Deus na vida do ser humano, você vai encontrar no verso 15. João disse: todo aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus. O segundo item aí de evidência é confissão pública de fé. A confissão pública de fé. Não adianta a pessoa dizer que está com o amor de Deus se ela não ama a igreja. Ela não frequenta a igreja. E hoje em dia, né, irmão, tem os desigrejados, né? O povo que não gosta da igreja, né? Eles dizem amar a Deus, mas odeiam a noiva, né? Eles dizem que amam a Deus, mas odeiam a noiva. É tipo assim, diz que ama você, mas odeia sua esposa, né? É o que os desigrejados fazem. Eles dizem que amam a Deus, mas eles odeiam a noiva, né? Eles dizem que amam a Jesus, mas eles odeiam eles odeiam a noiva de Jesus. Aí eu não sei até que ponto o noivo ama aqueles que odeiam a sua noiva. Me parece que esse ciclo ele não fecha, né? Ele não bate. Confissão pública de fé é evidência de que o amor de Deus está na vida de uma pessoa. Porque João diz no verso 15: todo aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele e ele está em Deus. Então, esse movimento, né, de pessoas que dizem ser cristãs, né, mas elas não cumprem requisitos mínimos, por exemplo, ide por todo mundo e pregar a palavra a toda criatura. Bom, você, talvez de forma pessoal, você não prega, mas quando você está em comunidade como igreja, alguém está pregando, você faz parte do grupo que está cumprindo esse ide. Portanto, a confissão pública de fé é outra evidência que João deixa claro no verso 15. Outra evidência do amor de Deus na vida de uma pessoa é a permanência na vida cristã, é a estabilidade, a longevidade na vida cristã. O verso 16, João diz: e nós conhecemos e cremos no amor de Deus que tem por nós. Deus é amor e quem está em Deus e Deus habita nele, ou seja, é quem conheceu e quem creu nesse amor de Deus. Não é, irmãos, um amor transitório, temporal, né? A evidência de que alguém tem o amor de Deus é que essa pessoa ela tem uma estabilidade na vida cristã, né? Não é alguém que vai no culto, né? E uma vez ou outra na vida ou na morte, né? Alguém que se relaciona com os irmãos de forma muito esporádica, porque isso faz bem à sua alma, faz bem ao seu espírito. Não. Uma evidência de que essa pessoa recebeu o amor de Deus é que essa pessoa tem permanência na vida cristã, tem estabilidade, tem longevidade, né? A pessoa aceitou Jesus,
foi um único e suficiente Salvador, e a vida dela continua nessa mesma toada, nessa caminhada, permanecendo na fé, permanecendo no amor de Deus. Outra evidência, o verso 17, João deixa claro nisso, que é confiança no retorno de Cristo, né? Uma pessoa que diz que ama a Deus, que está cheia do amor de Deus, mas não crê que Jesus vai voltar, irmãos, não tem o amor de Deus. João deixa claro isso no verso 17. Nisto o amor de Deus é aperfeiçoado em nós, para que no dia do juízo tenhamos confiança. No dia do juízo. Esse dia ainda não chegou. Esse dia ainda vai chegar. João está apontando para o futuro, para que no dia do juízo tenhamos confiança. Ou seja, uma pessoa, a evidência do amor de Deus na vida de uma pessoa é que essa pessoa tem plena confiança na volta de Cristo, tem plena confiança na segunda volta de Cristo, tem plena confiança que Jesus há de voltar para resgatar a sua noiva, como ele mesmo prometeu. Outra evidência é uma vida sem medos, tá? Eu botei entre parênteses sem medos, a palavra medos, né? Porque, claro, né, irmãos, a gente tem, né, tem medo, né? Eu, por exemplo, não sou chegado à cobra, né, irmãos? Eu tenho medo de cobra e tenho medo de gato. Sou muito amigo desses dois, não, né? Mas não é desse medo, sabe, irmãos, de né, umas coisas simples da vida. Não, é esse medo que te aprisiona, é o medo que se opõe ao amor de Deus. Porque no verso 18, João vai dizer, no amor não há medo. Em que amor que não há medo? No amor de Deus. Não existe medo. Pelo contrário, disse João, o perfeito amor expulsa o medo, pois o medo está relacionado ao castigo. Querido, se nós já aceitamos a Jesus como único e suficiente Salvador verdadeiramente, eu já não tenho medo de inferno, eu não tenho medo da volta de Cristo, do dia da volta de Cristo, como algumas pessoas, né, têm medo da volta de Cristo. Ah, tem gente, crente, eu já vi crente falar que não lê Apocalipse porque tem medo, nossa, das informações que tem Apocalipse sobre a volta de Cristo. É estranho, né, irmãos, esse tipo de argumento, né? Não faz muito sentido. Ué. Você aceitou exatamente para ter confiança, né? Você aceitou exatamente para andar confiado, né? Para andar acreditado de que Jesus vai voltar e que você está pronto para poder encontrar com o seu Salvador, com o seu Redentor, e não para ter medo, né? Então, outra evidência é que a vida da pessoa é uma vida sem medo. Outra evidência de que o amor de Deus está na vida de uma pessoa, irmãos, está no verso 20, que é não odiar as pessoas, em especial os irmãos, porque o texto está falando de odiar os irmãos, os de dentro de casa. João diz no verso 20, queridos, se alguém diz eu amo a Deus, mas odeio seu irmão, é mentiroso. Então, a evidência outra evidência prática é essa, não odiar os irmãos, não odiar as pessoas. E quando diz odiar aqui, irmãos, não é você ter uma raiva temporária, não, né? A palavra ódio aqui, amados, ela é muito forte aqui nesse contexto, né? É aquele sentimento que te mobiliza em direção de uma ação negativa, tá? Não é simplesmente você estar chateado, né? O irmão aprontou uma coisa lá com você e você ficou um dia chateado. Não é isso, não. Isso acontece, é da vida. A ideia de odiar, né? A ideia desse ódio, dessa palavra ódio aqui, é, é algo que te produz um sentimento que se transforma numa ação negativa em relação à pessoa, né? E aí nós estamos falando de agressão física, agressão verbal, maquinar, né? Coisas ruins para a vida da pessoa, né? Com falsidades, né? Com as armadilhas, com as vinganças. É esse tipo aí de situação que esse ódio vai trazer. Então, João ele mostra as evidências do amor de Deus na vida de uma pessoa, mas também, queridos, João mostra quais são as características desse amor de Deus. Nesse mesmo texto, ele mostra quais são as características desse amor de Deus. E aí a primeira característica está no verso 8, que é que esse amor de Deus, ele é essencialmente amor. Ele diz: aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus, ele é amor, tá? Deus, ele é amor. Deus, ele não transformou-se em amor. Deus, ele não está amor. Deus, ele é. A expressão lá no grego é exatamente essa. É um estado, né? É um estado que não se muda, ele não é mutante, ele não se transforma. Ele é o que é, né? Desde lá quando o nosso amado Moisés teve a oportunidade, né, naquele encontro, né, com Deus,
e que foi perguntar a Deus o nome, Deus falou, eu sou o que sou, né? Eu sou o que sou, e ponto, né? Então, qual o seu nome, né? De onde tu vem, seu endereço, seu CPF? E Deus responde a Moisés, eu sou o que sou, eu sou o grande eu sou, ou seja, não tem como me explicar. Eu sou o que sou, eu não sou possível de explicação. Do mesmo modo, uma característica do amor de Deus é que ela é essencialmente amor. É na essência do que você pode pensar de amor, é o que Deus é. Outra característica do amor de Deus, irmãos, ele é prático, ele é direto, ele é objetivo e ele produz vida. O verso 9 diz isso. Nisto se manifestou o amor de Deus por nós, que nos enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que por meio dele vivamos. Preste atenção. O amor de Deus, ele é prático, ele é direto, ele é objetivo e ele produz vida. Porque no verso 9, João diz que o amor de Deus se manifestou por nós. Como que se manifestou? Com a entrega do seu Filho unigênito, Jesus, porque ele veio para ser o Salvador do mundo. Ou seja, é prático, é direto, é objetivo e produz vida, porque João diz para que por meio dele vivamos, porque nós estávamos mortos, caídos no pecado e em Cristo nós encontramos a possibilidade desta plena vida através da morte dele na cruz do Calvário. Então, o amor de Deus, ele não é subjetivo, ele não é da filosofia, ele não é do campo das ideias, ele não é do campo do discurso. O amor de Deus, como característica, é prático, irmãos, direto, tá? Ele é tácito. Você quase que pode pegar no que é de fato o amor de Deus. Outro aspecto sobre o amor de Deus é que ele é consistente. No verso 10, João fala sobre isso. Nisto está o amor. Não que nós tenhamos amado a Deus, mas sim que Ele nos amou e enviou o seu Filho como sacrifício de perdão dos nossos pecados. Onde é que consiste, João fala aqui, né? No que consiste esse amor de Deus, né? Nessa entrega do Filho dele para perdão dos pecados. Ou seja, o amor de Deus, ele é consistente, né? Porque ele provou, ele não falou apenas, ele provou que de fato ele nos ama entregando o seu Filho. Mas ainda outra característica que esse texto de João vai ensinar é que ele trabalha através do seu Espírito. O Espírito Santo de Deus é um instrumento da Trindade para trabalhar esse amor dentro de nós. No verso 13, João fala isso. Nisto sabemos que estamos nele e ele está em nós, porque ele nos deu o seu Espírito, ou seja, o Espírito Santo de Deus movimenta-se, trabalha em nós com sua ação sobrenatural, com esse amor, e essa é uma das características do amor de Deus, que ele trabalha através do Espírito Santo, né? Por isso que eu volto a dizer a importância do Espírito Santo, da pessoa do Espírito Santo na vida do crente. Outra característica do amor de Deus, amados, é que ele produz coragem. No verso 18, João deixou claro isso. No amor não há medo, pelo contrário, o perfeito amor expulsa fora todo medo, pois o medo está relacionado ao castigo e o que teme não está aperfeiçoado no amor. Ou seja, o amor de Deus, quando ele entra na vida de uma pessoa, essa pessoa ela é tomada por uma coragem, né? Por uma motivação sobrenatural para se relacionar com as outras pessoas, mesmo aquelas, né, que se relaciona com a gente com falsidade, né? Com outras intenções. A pessoa não está presa, ela não tem medo, né? De amar as outras pessoas com o medo de se ferir. Não, pelo contrário, ela está aberta, ela está disposta a se sacrificar para amar as outras pessoas. Outra característica do amor de Deus é que ele é proativo, né? Porque senão nós poderíamos ficar nos achando, né? Dizendo assim, eu amei a Deus primeiro, depois ele me amou. Não, não tem nada disso. Verso 19. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. O amor de Deus, ele é proativo, né? Ele sabia o que tinha que fazer, ele fez. Ou seja, Deus sabia que nos amava, nos desejava, queria nos salvar, nos resgatar. O que ele fez? Ele deu o Filho para que isso acontecesse. Então, ele foi proativo, né? Ele agiu antes, né? Ele agiu primeiro. Ele foi mais rápido, aí brincando, né? Foi mais rápido no gatilho do que o ser humano. Por isso que João disse no verso 19, nós amamos porque ele nos amou primeiro, né?
Eu só sou capaz de amar as pessoas, irmãos, porque eu fui amado primeiro por Deus. Porque quando a gente inverte isso, a gente tenta amar as pessoas primeiro antes de ser amado por Deus, vai dar ruim, vai dar problema. Deixa primeiro Deus te amar, ame a Jesus, ame a Deus, aceite Ele como Salvador e você vai ver como é mais fácil você ser capaz de amar as pessoas. Então, nesse texto a gente detecta também características, né? E aqui, naturalmente, não são todas, né, irmãos? São aquelas que estão escritas aqui no texto de João, as características do amor de Deus. Mas ainda nós temos outra coisa interessante nesse texto, irmão, que são os aspectos que impedem o amor de Deus. Porque muita gente anda dizendo, né, que é cheia de Deus, né, que ama a Deus e que o amor de Deus está nela, né, e que por ela amar as pessoas, né, é, ela está dentro daquilo que João está ensinando, né? Mas vamos ver se isso é verdade, irmãos, porque João vai explicar isso de forma muito clara, tá? Quais são os aspectos, então, que impedem o amor de Deus? Primeiro aspecto está no verso 8 e no verso 16, que é a ausência da intimidade com Deus. O verso 8, João diz: aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Ou seja, a pessoa que diz que ama, mas ela não conhece a Deus, ela está mentindo. E conhecer a Deus, irmãos, de novo, não é conhecer o homem, né, o europeu da foto que tem na sala de casa, né, ou que anda pendurado aqui no pescoço. Não, não. Conhecer a Deus demanda intimidade com esse Deus, né? É intimidade com Deus. O verso 16, João deixa claro de novo: nós conhecemos e cremos no amor de Deus que tem por nós. Deus é amor, e quem está no amor está em Deus e Deus habita nele. Ou seja, pessoas que não têm intimidade com Deus, elas não têm o amor de Deus. Não adianta ter discurso, tem que ter prática. Intimidade é uma questão prática, é uma questão de relacionamento. Pessoa que, né, e o Brasil, por ser muito religioso, é assim, né? A pessoa só lembra o nome de Deus quando tá para ser atropelado na faixa pedestre, ela lembra de gritar a Deus, né? Quando está doente, lembra de gritar a Deus. Mas fora isso, não tem relacionamento nenhum com Deus, né? Quando está nas bebedeiras, né? Nas baladas da vida, na prostituição, nas drogas, né? No pecado, quer saber de Deus? Então, um dos aspectos que impede o amor de Deus na vida da pessoa é a ausência de intimidade com Deus, como João diz no verso 8 e no verso 16. Segundo aspecto que impede o amor de Deus na vida das pessoas é viver como se Deus não existisse. João também fala disso, irmãos. Pessoas que vivem como se Deus não existisse. Olha o verso 9 que João diz: nisso se manifestou o amor de Deus por nós, que ele enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que por meio dele vivamos. Deus enviou o seu Filho, que é o próprio Deus, porque a Trindade está aqui envolvida nesse processo. O verso de número 14, João fala de novo disso. E vimos e damos testemunhos de que o Pai enviou o seu Filho para ser Salvador do mundo. Portanto, pessoas que vivem como se Deus não existisse, ignorando, entre aspas, né? Ignorando a Deus, essas pessoas também não têm o amor de Deus nelas. Elas podem até botar na rede social que sim, tirar fotinha que sim, mas elas não têm, porque elas estão vivendo ignorando a Deus. E quando eu digo ignorar a Deus, está ignorando o Filho, o Cristo ressuscitado, tá? Outro aspecto que impede o amor de Deus é quando o medo baliza a sua vida. O verso 18, João falou isso, irmãos. No amor não há medo. Pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo, pois o medo está relacionado ao castigo. Aí no final do verso ele diz: e o que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Ou seja, a pessoa que o medo é o que baliza a sua vida, não se relaciona porque tem medo de se ofender, né? Com as pessoas, se magoar, né? Ela tem medo, né, digamos assim, de fazer a obra de Deus por algum motivo, ela tem medo, né, de exercer o seu ministério, ela tem medo de exercer o seu chamado. Pessoas que têm a vida balizada pelo medo, e você conhece pessoas, irmãos, que têm medo de tudo, né? E aqui eu não estou brincando. Tem gente que tem medo de tudo, né? Tem gente que leva uma vida de medo, e essas pessoas, elas ainda não expulsaram, né, o medo para fora, deixando o amor de Deus entrar, porque João disse que é o verdadeiro amor que põe para fora todo o medo, né? É ele que tira e que lança fora esse medo. Outro aspecto, irmãos, que impede o amor de Deus também é não ter integridade.
No verso 20, João diz isso. Se alguém diz que eu amo a Deus, mas odeio seu irmão, é mentiroso. Sabe, irmãos, é mentiroso. A gente precisa, amados, voltar a falar com as pessoas que elas precisam ser mais íntegras, né? Assim, pastor, o que o senhor está dizendo? Irmãos, tem que falar com as pessoas que não aceitou Jesus ainda. Olha, se você não quer saber de Deus, viva a sua vida tranquila, mas não fica mentindo sobre Deus, né? Viva a sua vida, faça o que você quiser, né? Ninguém é obrigado, não, irmãos. Viva do jeito que você quiser, né? No pecado, né? A Bíblia diz, né? Quem está pecando, peca ainda mais, né? Um abismo chama outro abismo. Viva a sua vida, mas a pessoa tem que parar de mentir sobre Deus, né? As pessoas mentem descaradamente, sabe? As pessoas, por uma questão de religiosidade e por medo, né? Porque elas acham assim, se elas negar a Deus, vai vir um raio do céu e vai fulminar a vida dela. As pessoas acham que se elas negarem a Deus, vai acontecer um monte de coisa errada na vida dela. Olha, irmãos, a Bíblia não é um livro sobre maldição, não, né? A Bíblia não é um livro sobre maldição, né? A Bíblia não é um livro de bruxaria, né? De mandinga gospel, né? Que a pessoa que não quer saber de Deus, a vida vai dar toda errada. Não é verdade, irmãos. Não é verdade, né? Sei lá, o dono aí da Microsoft, né? O Gil, esqueci o nome do dono da Microsoft agora, né? O Gates lá. Bill Gates. Irmãos, eu não sei se Bill Gates crê em Deus, se ele aceitou Jesus como Salvador, não sei. Agora, se você falar que a vida dele é ruim, eu acho que não deve ser ruim, não, irmãos. Tanto dinheiro que ele tem, né, tem problemas. Não estou falando que ele não tem problemas. Então, a falta de integridade das pessoas também impede o amor de Deus na vida delas, né? Porque ao invés de reconhecer que está pecando, que está no adultério, que está fumando, que está bebendo, né, irmãos? Porque lembrando, nossa igreja, Assembleia da Nova Vida, a gente ainda tem bebida alcoólica como pecado, né, irmão? Seja vinho, seja uma cervejinha, o que for, continua sendo pecado, tá bom? Você que é membro da DNV e está metendo a cara na bebida alcoólica, aqui na DNV continua sendo pecado, tá bom? Biblicamente para a gente é pecado. Ah, mas a igreja tal não é pecado. Então vai para a igreja tal, tá bom? Se lá o pastor prega que não é pecado bebida alcoólica, não é pecado fumar, aqui a gente continua. Então tem que ter mais integridade, sabe, irmãos? As pessoas têm que ser mais íntegras, né? Irmãos, viva a vida do jeito que quiser. Agora paremos de ficar alisando as pessoas, né, irmãos? Alisando as pessoas, passando mel na boca das pessoas, enganando elas próprias. Se João, no verso 20, bate forte. João bate forte dizendo: se alguém diz que ama a Deus, irmãos, e odeia, irmão, é mentiroso e pronto. Acabou, sabe? É falta de integridade. Outro aspecto que impede o amor de Deus é dizer que ama a Deus, mas ela tem ódio pelo irmão. Como é que pode isso? No verso 21, João deixa claro isso. E dele temos este mandamento: quem ama a Deus, ame também a seu irmão. O verso 21. Quem ama a Deus, ame também seu irmão. Olha que coisa interessante. O verso 21, a ideia é o seguinte: se eu e você não estamos afim de amar o irmão, então não precisa amar Deus também não. É isso que o verso 21 está dizendo. Se eu não estou disposto a amar o meu irmão, não precisa amar a Deus, querido. Viva a sua vida. Seja íntegro, sabe? Faça o que o seu coração está pedindo, né? Vai viver a vida do jeito que você quiser. As consequências virão, mas você é livre para fazer o que você quiser. Portanto, dizer que ama a Deus e odiar, né? Ter esse ódio pelos irmãos, João está dizendo que isso impede o amor de Deus na vida das pessoas. Bom, mas João também vai falar, irmãos, como amar os irmãos, né? De forma muito simples. Ele fala isso. Como a gente faz para amar os irmãos? Primeiro, para amar os irmãos, você precisa dar o seu melhor. Né? Você precisa dar o seu melhor, sem medo. Né? Do verso 9, verso 10, verso 11, ele vai falar sobre isso. Né? Nisso se manifestou o amor de Deus por nós, que Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que, por meio dele, vivamos. Por meio dele, ou seja, nós vamos amar os nossos irmãos dando o nosso melhor através de Cristo, né? Na orientação de Cristo, através da experiência que nós vamos ter com Cristo, né? Não é com aquilo que eu acho, que eu penso, mas é a partir daquilo que Cristo tem ministrado sobre nós. Verso 11, João disse: amados, se Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. Então você vai amar seu irmão dando o seu melhor à luz do que a palavra de Deus ensina, tá? Muito cuidado com isso aqui, tá, irmãos? Porque quando fala de amor, né? Aí vem os filhos de Belial, né?
Ah, então pega, vende o carro, pastor, e dá lá para os usuários de droga e tal. Bom, a Bíblia não está mandando fazer isso, né? Então não é isso que a Bíblia está mandando fazer. Não está mandando dar nem para o pobre, nem para o rico, nem para quem está passando fome. Eu tenho que amar as pessoas baseado no que a Bíblia diz que eu devo amar. A Bíblia fala de entrega e eu tenho que amar os meus irmãos, né? Esse estudo é para os irmãos, né? Não é para o universo inteiro, para o mundo inteiro. Até porque eu não consigo amar o mundo todo, né, irmãos? Eu consigo amar com quem eu me relaciono, né? Eu não sou recipiente, né, do amor do mundo todo, né? Eu só consigo amar com quem eu me relaciono e eu só vou naturalmente dar o meu melhor para quem eu me relaciono. Outra forma de se amar os irmãos é buscando melhorar sempre. Por isso que no verso 12, João fala que o amor de Deus, irmãos, ele vai sendo aperfeiçoado em nós. Então nós temos que buscar melhorar sempre, né? É um papel nosso. Nós temos que melhorar sempre no relacionamento com os nossos irmãos. Temos que buscar os caminhos mais excelentes, os caminhos melhores, aparar as arestas, sempre temos que fazer isso. Outra forma é como João ensinou no verso 17, é tendo Jesus como exemplo. Porque do mesmo modo que João disse no verso 17, que o amor é aperfeiçoado em nós, para que no dia do juízo nós tenhamos confiança, né? Porque assim como ele é, nós também somos nesse mundo, ou seja, assim como Cristo era amor, nós também devemos amar, nós devemos olhar para Jesus e ter Jesus os exemplos para esse amor entre os irmãos. Nossa conclusão para encerrar, irmãos, então é: primeira, sem Deus, eu amo apenas quem me interessa, o que não é bom, né? João está condenando isso. João está apresentando outra forma de amar, que é amar com o amor de Deus. Então, sem Deus, eu sou capaz de amar sim, mas eu só amo quem me interessa. Porém, o padrão bíblico é outro. Temos que amar a todos os irmãos, todos os que estão comungando comigo na mesma fé, né? na mesma unidade, no mesmo partir do pão, na mesma mesa. Então devemos amar os irmãos, não apenas quem me interessa. O verso 7, o verso 11, o verso 21, isso fica evidente. Segundo, Deus não espera que o amemos. Ele nos amou primeiro, tá? Então essa ideia de que a pessoa acha, né, que porque ela diz que ama a Deus, eu estou agradando o coração de Deus? Não, não. Verso 19, João deixou claro isso. Deus não espera que nós amemos a Ele, porque Ele nos amou primeiro. Então, Ele não espera que você ama Ele, porque Ele te amou primeiro. Ele já nos amou primeiro. É por isso que nós apenas respondemos, né? Quando a pessoa entende o amor de Deus, ela responde a Deus como amando a Deus verdadeiramente, entregando sua vida a ela. Terceira conclusão, irmãos, que a hipocrisia ela é a arma dos religiosos, né? Ela é a arma dos religiosos. No verso 20, o que João disse? Quem diz que ama a Deus, entre parênteses, está lá no texto, e odeia seu irmão, João diz, essa pessoa é mentirosa. Então, o hipócrita, né? Ele é muito, geralmente, hipocrisia e religiosidade anda muito junto, né? Muito coladinho. O hipócrita, ele tem como arma, né, essas frases, né, de que não, eu amo a Deus, né, eu sirvo ao Senhor, né, eu já aceitei Jesus como Salvador, mas ele está odiando o irmão. Então, João está falando assim, é mentiroso, você é mentiroso, você é hipócrita e um miserável de um religioso. E a quarta conclusão, irmãos, que amar aos outros, ou seja, amar os irmãos é mandamento. O verso 21, João deixou claro isso. E dele temos este mandamento, que amemos uns aos outros e que quem ama a Deus ame também ao seu irmão. Tá? Então, amar os irmãos, como diz o verso 21, é mandamento vindo por Deus. E mandamento, irmão, não se discute, é para se cumprir, né? Para a nossa própria felicidade. Queridos, lembrando aí da nossa obra da nossa igreja, tá bom? Que nós estamos aí diante dessa grande reforma, dessa grande obra, e eu sempre falo aqui de fazer a sua parte, e eu queria rapidamente falar aqui, irmãos, 3 formas de você fazer a sua parte nessa reforma, né? Primeiro, que ele dê o seu melhor, né? Eclesiastes 9:10, né? Tudo que tiver à mão, faça conforme tuas forças, porque para a cova, para a sepultura para onde tu vais, não há ciência, conhecimento, nem sabedoria alguma. Então, faça valer a pena enquanto você está vivo, né? Então, primeiro, forma de você fazer o seu melhor, sua parte, irmão, dê o seu melhor, aquilo que você pode, de fato, fazer. Segundo, envolva outras pessoas, né? Romanos, né, capítulo 12, verso 3 diz, compartilhe suas necessidades, né, com os domésticos da fé, com os santos, né? Então, envolva outras pessoas, né? Fala lá com o seu amigo, amigo chegado do seu coração, né? Com sua família, que a igreja está em reforma, a gente precisa de doação para concluir nossa reforma, tá?
E terceiro, né, estabeleça um propósito diante de Deus, né? Faça um propósito, Senhor, eu quero fazer algo para a reforma da nossa igreja. Coloca um propósito diante do Senhor, como diz lá em Provérbios capítulo 11, né, que aquela pessoa, né, que tem um coração doador, ela vê a sua fazenda aumentar, né? Ela vê a sua fortuna, entre aspas, aqui aumentar, crescer. Então estabeleça um propósito diante de Deus para a nossa reforma ser concluída em nome de Jesus. Olha, lembrando que hoje, daqui a pouco, às 19 horas, temos o nosso culto Mulheres com Propósito. Já vou abrir com parênteses. Pastor, então é um culto só para mulher? Não, irmãos. O culto é para Deus, tá? Ele está na direção das nossas mulheres, mas o culto não é para o homem, não é para a mulher, não é para a criança. O culto é ofertado a Deus. Lembre-se, culto é uma entrega. É eu e você que vamos lá entregar um culto a Deus. Não é Deus vai entregar culto a gente, não. É o contrário, tá? Nós vamos lá entregar a Deus. Então, hoje, as mulheres estarão à frente do culto Mulher com Propósito. Vamos ter lá a Marleide, vamos ter a missionária Neide Ferreira. Vai ser um tempo de celebração abençoado, tá bom? Então, leve sua família, convide os irmãos, convide os amigos, tá certo? Compartilhe nas redes sociais esse convite aí, que vai ser um tempo abençoador. Lá na quadra tem espaço, né, irmãos? Espaço à vontade, dá para você manter o seu distanciamento, tá bom? E aí eu queria, como aqui na Liberdade do Pastor Vinícius, convocar os irmãos que estão frequentando shopping, os irmãos que estão frequentando supermercado, os irmãos que estão frequentando farmácia, os irmãos que estão frequentando feiras, né, para fazer compras. Olha, o Covid pega nesses lugares também, tá bom? A maldição do Covid não está só na igreja, não. Então já dá para ir para o culto, tá bom, irmãos? Já dá para voltar para o culto, né? Então tem irmãos que já tomou 5 doses de vacina, né? Mas no shopping passeia, que a gente vê, né, irmãos? Para lá e para cá, mas na igreja não vai, porque tem medo de ser contaminado. Só se pega Covid na cabeça de alguns crentes na igreja, né? Por que pareça, os crentes, né, irmãos? Aí é interessante isso. Então, nós estamos sentindo sua falta e queremos vê-los na igreja em nome de Jesus. Vamos orar, agradecer a Deus por esse tempo nessa manhã. Deus, muito obrigado por essa manhã, por esse ensino, por esse estudo. Fale ao nosso coração, Pai. Deus, eu não quero amar as pessoas com meu amor, porque meu amor é humano, é limitado, meu amor é interesseiro, eu só amo quem eu quero. Mas eu quero amar as pessoas, Deus, meus irmãos, com esse amor que João nos ensina, Pai, que é o amor sacrificial, porque o Senhor me amou primeiro. Quero que tenha meu coração preenchido pelo teu amor, para que eu possa amar os meus irmãos, amar os meus semelhantes, amar aqueles que me rodeiam, Senhor, com o verdadeiro amor. Não amor mentiroso, não amor fingido, não amor falso, mas o amor que o Senhor nos amou. Assim, Pai, nós oramos nessa manhã. Nos dê, Pai, um restante de domingo abençoado. Fica conosco. E logo mais, Pai, nosso culto dirigido pelas mulheres seja um tempo de adoração ao Senhor. Que o Senhor venha falar poderosamente ao nosso coração. Assim, Pai, eu oro agradecido por tudo. Em nome do Teu Filho Jesus. Amém e amém. Querido, Deus abençoe. Até 19 horas, nosso culto. Em nome de Jesus, fique em paz.